Bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Ministério Apacentar. Muito obrigado. Está seguro, seu Rodrigo. Boa tarde a todos. Meu nome é Valdevino Soares. Eu quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. E, como o Humberto disse, às vezes há momento que a gente tem um sonho e acha tão impossível. Mas acreditar é o melhor objetivo. Eu quero aqui, nesse momento agora, agradecer primeiramente ao nosso superior maior por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. A gente ia chegar aqui 7 horas, mas o voo foi cancelado. E porque não estava no plano de Deus naquela hora, né? Então foi por melhor que ainda bem que o avião está com a asa lá mesmo, né? Você sem estar com nós no ar aí, eu já estava com medo demais e... Eu falei assim, ó, eu nunca andei naquele bicho que voa, né? E eles têm assim. Então eu achei por aí. Mas é porque o propósito de Deus que seria agora, né? Agora à tarde. Então eu fico satisfeito demais. E quero dizer vocês não imaginam o tamanho, a riqueza, a felicidade, né? De sentir. Como o pastor Marco Gregório. E que bom que ainda tem pessoa como o pastor Marco Gregório e que conhece e enxerga a gente tão pequeno entre os grandes. Eu fico muito feliz com isso. Eu nasci no norte de Minas, eu nasci na beirada, chama Vale de Jequitinhonha, já quase na divisa de Minas com Bahia. E a minha história, ela é uma história que, para mim, além de ser um exemplo de vida, eu observo uma superação muito grande. E eu escrevi esse livro aos meus 50 anos de idade. O primeiro livro, A História Real dos Irmãos Barbosa. Aqui dentro está a vida de Valdevino Soares. E depois eu escrevi o segundo livro que levou o título Os Sinais. Os Sinais, ele é um livro que estou dizendo, por exemplo, o ontem, o hoje, e nos prepararmos para amanhã. E como está ficando tão distante de Deus o ser humano. Então, o objetivo desse livro fala muito, não escrevo nada que não fala do amor do superior maior. As minhas mensagens, os livros. E então, eu vou estar aqui, o Beto Vital, alguém acha que vai produzir aí o local certo aí? E eu quero apresentar a vocês o Cálio. O Cálio é um aluno da faculdade onde eu trabalho, onde eu busco meu pão de cada dia. E olha a riqueza, o carisma dele, que com essa grandeza, boa vontade de me acompanhar nessa missão aqui hoje, eu queria uma salva de palmas para o Cálio, por favor. Dizer a você, Cálio, meu muito obrigado pelo seu carisma e pelo seu respeito, a tua grandeza e paciência para conosco. Ô, gente, eu vou deixar uma pequeninha mensagem logo agora no começo, e eu vou citar essa mensagem, e logo eu vou buscar lá no Jequitinhonha, e aí nós vamos vir subindo para esse norte acima aqui. Ah, não, aqui, eu não sei se eu estou no norte, eu estou meio perdido por aqui, né? Mas eu estou por aqui, né? Essa mensagem, eu achei ela muito bonita, muito verdadeira. O limite do dia é a luz do sol que cobre todo o universo. O limite da noite, as estrelas que brilham na escuridão. O limite do amor é que nos traz a paz para termos esperança. E observando, hoje que o homem não tem limite. O limite de Moisés foi o mar, mas Deus abriu o mar para ele. O limite de Jesus foi a morte, e Deus ressuscitou. Porque o limite de Deus para conosco, a tua grandeza, paciência, que somos fracos, pecador. Amém?
Então agora eu vou contar a vocês um pouquinho da história a mais, para vocês entenderem mais ou menos o que está nesse livro aqui. Eu nasci lá no Jequitinhonha, e eu perdi meu pai, eu tinha 4 meses de vida, né? Com 4 meses eu perdi meu pai. E minha mãe, como aquele lugar lá era um lugar muito carente, e a gente veio de uma família muito humilde, e minha mãe passou por um sofrimento extremo, então ela pediu socorro numa fazenda, já na região mais ali perto de Conceição do Cerro, e esse pessoal buscaram a minha mãe lá e trouxeram eu. Sou eu e tem mais 2 irmãos, os mais velhos, e a gente foi criado então nessa fazenda. E nessa fazenda, a gente sofremos bastante. Passei por muito sofrimento. Fomos bem judiados, viu? Naquele tempo do sim é sim, não é não. Eu fui criado ainda no tempo da ética, né? Que hoje, observando, a gente não se vê, quase não tem ética, né? Que ética que está tendo? Aonde deveria ter a ética, hoje, infelizmente, tem, hoje não. Está muito fraco, né? Então, assim, eu observo também a educação hoje muito serena, né? Naquela época que eu fui na escola, eu fui um ano na escola, era na época a vara ficava no quadro. Então, a professora falava uma coisa, se o aluno respondesse qualquer coisinha. Então, assim, hoje é uma pena que a educação está muito leve. E eu quero deixar para os meus jovens, vou deixar para vocês um recado. Olha, eu enxergo 3 pontos para a gente superar. No meu caso, por exemplo, fé, amor, coragem e persistência de não desistir. Essa nova geração de hoje está precisando disso. Vocês aí, tão jovens, está deixando um gatinho adormecer dentro de vocês. E por que não acorda ele? Deixa ele virar um leão e agarra com unha e dente as oportunidades e que vocês superar. Coragem, não desista, porque o sonho, não importa o tamanho do teu sonho, o importante é acreditar. E assim eu enxergo a vida de Valdeir Soares. Se eu for contar a história minha toda, é capaz que se eu chego 7 horas, dava tempo. Mas hoje o tempo, depois está meio pouco. A gente, quer dizer, eu não sei. Às vezes, eu observo muitas coisas. Você vê, eu sou um semi-analfabeto, eu ditei esses 2 livros, e eu conto com a ajuda fundamental que é minha filha. Olha para você ver a grandeza da paciência dela, a boa vontade dela. Ela tem 20 anos. Deus me deu uma caneta maravilhosa, porque eu vou ditando e eu gravo no celular e ela vai, né? Ela vai visitar tudo. O livro, por exemplo, o primeiro formato sai das mãos dela. E aí, então, depois, ir para o conferente, para ir para a editora, e assim vai. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. A gente tem hora que você tem que olhar para trás. Então, como eu estava falando logo no começo, até meus 9 anos de idade, a gente ficou nessa fazenda, mas com todo o sofrimento. Nós agradecemos aquela família que nos acolheu, que hoje eu estou aqui. E que me ensinou muito obrigado. Que me ensinou a ser digno, nos ensinou a ser um homem, assim, com a dignidade verdadeira. Então, a gente tem que agradecer muito isso. Mas quando eu já estava aí com meus 18 para 19 anos, já começou as provações em minha vida. E eu passei por provações que Deus provou a minha paciência, Deus testou a minha consciência. Então, quando a gente veio aqui para a região de Covelo, eu estava com 16 para 17 anos. Quando eu cheguei ao norte de Minas, aqui, perto de Covelo, e aí também eu sofri bastante, eu ainda estava aí com 17, né, 16, 17 anos, e a gente chegamos aí,
E eu, como não tinha leitura, não sabia ler, aí fui para a enxada mesmo de vez, né? Aí eu fui cortar a enxada. Então, assim, eu já tive o meu rosto queimado pelo sol. Eu já tive minha mão calejada pelo campo. Eu sou um homem que eu sou. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês que eu sou um vaqueiro profissional. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui um carreiro, que eu fui um tratorista, que eu fui um operador. E hoje, olha onde Deus, olha que grandeza. Hoje eu sou vigia de uma faculdade. Né? Então, quer dizer, a superação da vida, acreditar. E eu quero agradecer esse pessoal lá em Nova Serrana, até onde começou. Quero contar para vocês que, aonde começou? Valdivino Soares, eu comecei com as minhas mensagens, numa emissora de rádio, um locutor me deu espaço, avaliou meu trabalho. Depois a outra emissora foi atrás de mim, também queria que eu fosse falar a mensagem, as emissoras de rádio, né? E os alunos da faculdade pedem para mim ir lá dentro da sala para poder falar uma mensagem para eles. E por ali, assim, as oportunidades das pessoas que me valorizaram. Até que chegou, e eu gravei hoje com 5 televisões que já teve lá para poder gravar comigo. Eu quero agradecer a todos, né? Eu tenho que agradecer a Deus para todos, porque é uma riqueza inigualável. Essa riqueza do conhecimento, ninguém vai levar de mim. Os bens materiais, eu adquiro hoje, eu posso perder tudo amanhã. Essa não. Essa vai ficar na eternidade. Ela está dentro de cada um de nós. Então, quando você adquire essa riqueza do conhecimento, faça igual eu falei. Abraça com toda a força que você tem e acredita e não desista. Mas vamos lá. Então, como eu estava comentando, aos meus 46 anos de idade, eu estou dentro da rota do livro aqui, o Sinai. A primeira prova que Deus me trouxe. E eu perco meu irmão, mais velho do que eu, mais novo do que o mais velho. Eu perco meu irmão num acidente brutal. Até então, os irmãos Barbosa nunca tinham separado. Só mesmo Deus, a morte separou a gente. Um desses irmãos, que o mais velho está vivo lá, o Januário. Eu perdi o Crispim, que era o do meio. E um ano depois eu perco a minha mãe. 4 anos depois. Quatro anos depois, eu perco meu filho mais velho, assassinado. Aí, esse momento, eu acho que... Imaginei que tudo acabou. No momento que eu imaginei que tudo para mim acabou, pois para Deus estava recomeçando aquela hora. Eu pensei comigo, se com ferro fere, com ferro será ferido. Mas engraçado que Deus não é assim. Então, para Deus, se você apanha, não é porque você apanha que você tem que bater. Então, foi nesse momento que eu achei que tudo estava acabando, que Deus reconstruiu o meu ser e me disse, olha, está apenas começando, agora vai. Então nasceu Valdivino Soares, aos 50 anos de idade, a história real dos irmãos Barbosa. E depois, eu escrevi os sinais. Eu já tenho dito, fechado no Pembai, mais 4 livros, o ano que vem, se Deus abençoar, porque não é fácil, é difícil, a gente não tem condições, eu mesmo não tenho condições, né? Fica caro para editar o livro. Então, o ano que vem, eu vejo se Deus abençoa, que eu vou editar O Justo Juiz, o 3º livro do Valdivino Soares. Mas não é fácil. Eu ando sonhando, quem sabe, lá a gráfica lá é pequena, então, para imprimir os livros, fica muito caro. É um custo muito alto, que a gente sabe que se fosse uma editora maior, seria bem menos. Poderia fazer bem menos, porque ela faz aí 2.000, 3.000, lá a gente faz a 500, 100, ixi, rapaz, quanto menos mais caro, né? Então, assim, fica mais caro.
Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês que quando aquele momento que eu achei que tudo acabou, que Deus reconstruiu o meu ser e me disse que era apenas o começo, aí eu tive, assim, tipo uma visão, e logo veio a mensagem. E até então eu nunca tinha composto nenhuma poesia, engraçado, né? Para ninguém, assim. Aí veio essa mensagem que eu observei, até levei para minha filha, falei, pai, mas que mensagem linda. E eu nem sabia que aquilo que eu tinha ditado era uma mensagem. Ah, interessante, né? Cheguei lá, a minha filha falou assim, pai, mas que mensagem linda. Eu falei, uai, mas mensagem? Então essa mensagem foi titulada Infelicidade. Primeira mensagem. Felicidade. Hoje eu parei e eu me perguntei, o que é felicidade? E caminhando, logo eu encontrei a felicidade. Ela estava no sorriso daquela criança, naquele rosto tão lindo e com aquele olhar tão inocente. Eu enxerguei a felicidade. Quando você visita um asilo e você leva um abraço humano e se doa um pouco de amor, pois vê nos olhos daqueles velhinhos a felicidade. Quando você se depara com um mendigo na rua e nós cobrimos com o nosso manto, ao amanhecer, você divide com ele um pedaço de pão. Aquele gesto que você fez é felicidade. Quando visitamos um hospital, que entramos naqueles leitos, que levamos o amor, a esperança, por ver nos olhos daqueles pacientes a felicidade. E quando esses gestos são feitos, Jesus também fica feliz. E então, Jesus disse, se você tem a fé, levanta-se e ande. Quando plantamos o amor, você colhe a paz. Se você planta a paz, nós colhemos a esperança. E juntando as 3 sementes, é felicidade. E seja feliz. Muito obrigado. Eu tenho uma outra mensagem. Eu tenho uma mensagem que, como eu gostaria que minha mãe tivesse viva, mas ela está, eu tenho certeza que ao lado do nosso Pai Celestial, ela deve ter sentido muito orgulho, porque quando que eu compus essa mensagem que fala das mães, esse dia, eu sempre talvez, não deixa de emocionar a gente, porque para nós, a mãe, ela foi mãe e pai. Ela foi tudo isso. E tudo, se hoje que Deus está me trazendo hoje, eu devo também um pouco à minha mãe. Então essa mensagem que eu compus para minha mãe, eu vou citar ela. Que saudade, minha mãe, que hoje eu estou sentindo da senhora. Mãe, eu lembro o meu tempo de menino. Quando a senhora leu o meu destino, e que a senhora falou das pedras que eu encontraria em meu caminho. A senhora me contou do começo, minha mãe, mas não me falou do fim. E quantas vezes eu vi a senhora chorar, e quando eu lhe perguntava, que eu lhe falava do amor. Hoje eu compreendo, minha mãe, que o amor atual a gente constrói, mas a senhora nunca me disse que ele fere e que talvez ele dói. Obrigado. Eu quero falar para o meu jovem, como eu gostaria de ser um letrado. Talvez, como eu gostaria se eu fosse um sábio. Como eu gostaria de ser um compositor
que fosse letrado para escrever minhas músicas, a hora que eu viesse a inspiração eu escrevesse, talvez. Mas você sabe por que eu não fico triste, meu jovem? Que eu sou analfabeto. Mas graças a Deus, Deus me deu, eu ditei 2 livros. Eu sou analfabeto, eu tenho 870 músicas, 875 músicas compostas. Então, quer dizer, eu observando que a sabedoria, ela não está só em grandes letrados, ela não está só em grandes doutorados. A sabedoria, ela está dentro de cada um de nós. Eu quero essa mensagem, meus jovens, preste bem atenção a todos vocês. Preste bem atenção. Um jovem, ele imaginou para obter a maior vitória em sua vida. E aquele jovem, ele pensou, se eu escalar a montanha mais alta do universo, e se eu tocar o fundo do mar? Então, aquele jovem fez. Ele escalou a montanha mais alta do universo. E ele tocou o fundo do mar. E não satisfeito, ele imaginou, agora eu vou correr e vou trespassar a velocidade do tempo. E aquele jovem começou correndo. E na sua corrida, ele trespassou pelo velhinho, que ele vinha caminhando devagar. E aquele velho trazia em seu pescoço uma linda medalha. Então o jovem voltou e perguntou ao velhinho, meu senhor, vejo que o senhor vem de uma grande vitória. O senhor respondeu ao jovem, eu acabo de obter a maior vitória em minha vida. Então aquele jovem comentou, mas se eu escalei a montanha mais alta do universo, eu toquei o fundo do mar. O senhor respondeu ao jovem, a maior vitória é quando você abre o coração e deixa o amor de Deus te tocar. Assim, você obtém toda a vitória. Então aquele jovem refletiu que a maior vitória estava num pequeno gesto e numa palavra chamada o amor. Muito obrigado. Hoje, em Nova Serrana, eu fico muito feliz, porque eu, como analfabeto, eu sou convidado nas escolas para me falar para as crianças. Eu fui convidado para poder dar palestra, por exemplo, você viu, analfabeto, para me dar palestra na Secretaria de Educação para diretor e professor. Olha, eu não sou nada. Mas o quanto Deus é capaz. Que eu não sou nada. O quanto Deus é capaz. Então, a gente tem que observar. E eu observo, é uma pena que a nossa cultura já vai se acabando, já vai se enfraquecendo. Eu fico assim, triste porque hoje, na humanidade, o ser humano já vai distanciando muito do amor de Deus, em geral. Você não se vê mais, talvez, aquele jovem numa praça, lendo um livro ou um jornal, no tempo igual, por exemplo, que eu fui jovem, era aquele tempo que o jovem lia um livro, a gente brincava ali de roda, o povoado, o tempo da paz, do amor, da grandeza, que hoje, infelizmente, a paz parece que já vai enfraquecendo, né? O amor se distanciando, e nós estamos precisando de resgatar, né? Buscar a paz, resgatar o amor para dentro de nós, porque Deus fica triste para conosco quando nós se distanciamos dele. E às vezes não observamos, como eu disse ainda há pouco, talvez não temos paciência das provações. Vocês observou bem, né? A superação, ela está na paciência, na coragem, na fé, no amor. Quando você faz isso, você pode ter certeza. Olha para o céu, agradece,
Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é capaz de muito mais. Eu, hoje, este momento aqui, eu quero dizer a vocês, eu vou dedicar, compartilhar com vocês este momento que eu estou sentindo de felicidade e dizer a vocês, o pastor Marco Gregório, ele me deixou impactado, o Humberto Vital. Eu tenho só que agradecer pela a grandeza desse conhecimento deles, pela riqueza de me enxergar, eu tão pequeno entre os grandes. Eu quero deixar bem claro e ter só agradecer. E eu quero compartilhar também esse momento com a minha filha Sara. Ela não pôde vir, porque ela teve um trabalho da faculdade, o tal PCC, que ela está fazendo trabalho PCC para formatura, né? Acho que é PCC, é por aí. É. E aí ela tem que fazer hoje, amanhã vai entregar esse trabalho, ela não pôde vir. Mas quem sabe, se for da vontade de Deus, né? Numa próxima oportunidade, que espera a Deus que vai nos dar, né? E eu posso trazer a minha caneta, né? A minha caneta, engraçado, eu até comento. A minha caneta é um pouco diferente, porque ela tem amor, energia, paciência e coragem. A minha caneta, ela tem... Então, graças ao meu bom Deus, é uma caneta que eu fico muito orgulhoso de dizer isso. Graças ao meu bom Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim, então, gente, é por aí, né, Alberto? Então, assim, quem sabe, o ano que vem, né, ou até, eu vou dizer, até falar o seguinte, eu estou falando o ano que vem, e uma coisa que eu não falei, que eu vim pensando em falar, e eu preciso falar. Eu sou muito verdadeiro. Olha, nunca se espera o amanhã. Não se escreve talvez ou depois. Não se deixa para amanhã o que você possa fazer hoje. Então, o que temos que fazer hoje? Como Jesus disse ao Judas, o que for fazer, que faça agora. Por isso, ama cada momento, a cada minuto da vida. Agradece hoje, busca o perdão hoje, porque amanhã só Deus sabe para prever o amanhã. Está chegando o momento. Ô, gente, se eu pudesse... Por que eu não cheguei ontem, né? Mas as coisas, parece que quando, assim, é pouco, parece que fica mais gostoso, né? Nossa, o tempo aqui tão pouco. Mas, olha, vocês podem ter certeza que esse tempo, talvez 30 minutos, que eu estou com vocês aqui, para mim, vai ser como fosse 10 horas. Vocês podem ter certeza disso. Fico muito feliz, estou muito contente, muito maravilhado com todos vocês. E eu vou deixar aqui uma mensagem, finalizando. Essa mensagem, ela levou o título, é titulada Percorri vários caminhos. É engraçado, né? Eu percorri vários caminhos, como todos, em busca do sonho, dos objetivos da vida. Preste bem atenção, meu jovem. Eu me debati na muralha da vida, escotado pelo destino, aonde eu desviei do abismo. E eu plantei a semente do amor, construí uma estrutura. Hoje eu encontrei uma estrada, aonde eu já vou caminhando devagar. E junto ao amor e à paz, eu vou bater na porta da brisa do amor maior. Eu vou olhar para trás. Eu vou deixar a saudade do que eu fui. Ao lado do meu Pai Celestial, eu vou me guardar. Para no dia do juiz e do julgamento final, se for existir assim outra vida, e assim possamos nos encontrar novamente. Muito obrigado. É o seu Valdivino.
no Fórum 2017. Eu queria que você continuasse de pé, porque pediram para fazer uma selfie aqui no celular com ele. Seu Valdivino, lá em Minas tem selfie? Selfie é quando a gente tira foto assim, o contrário. Tem? Vamos tirar uma? Vamos lá. Galera,